falei, eu considero que eu fui uma noiva calma. Mas assim, essa calma minha também se deve ao fato de que eu me cerquei de alguns cuidados para evitar que imprevistos acontecessem. Então é claro que isso tem a ver assim, com o fato de que eu sou muito organizada, eu me planejo muito, tanto financeiramente como em relação à contratação dos fornecedores num prazo legal. Eu me organizei muito, tinha planilha para organizar, inclusive no blog eu disponibilizo uma planilha de orçamento do casamento, que foi a planilha que eu utilizei para mim. Então, se vocês quiserem, vocês procurem lá nos posts antigos que vocês vão achar para fazer o download. E isso ajuda muito a gente ficar calmo. Então, ser organizado, ter uma pastinha. Eu tinha uma pastinha com contratos de todos os meus fornecedores. Na minha agenda tinha a data de pagamento de todos. Eu tinha o checklist daquele aplicativo Vestida de Noiva. Então, eu via que eu estava cumprindo o cronograma numa velocidade ok e tal. Então, isso me ajudou muito. Mas outros cuidados também que eu tomei foram, por exemplo, eu me casei em abril e na época tava num super surto de zika, dengue e chikungunya. Eu acho até que não tá, né? Mas não sei, eu acho que na época tava mais. E depois de gripe também. E aí eu falei, putz, imagina se eu pego alguma dessas doenças na véspera do casamento. Isso podia acontecer, porque a amiga minha pegou dengue, conhecido meu, vizinho meu, colegas de trabalho do meu setor. Então eu falei, gente, imagina se isso acontece comigo. Então eu tava usando, assim, sei lá, uns 2 meses antes do casamento, eu comecei a usar repelente com regularidade. Eu usava de manhã e depois eu usava depois que eu tomava banho. E falava pra todo mundo da minha família usar, as pessoas mais próximas, o Rafa, a família do Rafa, todo mundo comprou repelente e tal. E aí quando eu lembrava, eu falava, gente, não se esqueçam de usar o repelente, hein? Então isso, assim, é claro que eu sabia que não era um método 100% eficaz, mas eu sabia que eu estava me cercando dos cuidados necessários. Então pelo menos eu tinha essa consciência tranquila. Inclusive, poucas semanas antes do meu casamento, o padre que celebrou a semana pegou dengue. Foi inclusive na semana que ele fez a reunião com a gente para conversar um pouco sobre a nossa história e tal, para fazer uma cerimônia mais pessoal, ele estava com dengue. Falei, putz, assim, tava um super surto mesmo. E de gripe também. E começou um tanto de gente morrer de gripe no estado de Minas Gerais e tal. E aí eu tava com medo de ficar gripada tanto no casamento, assim, no dia do casamento de estar gripada, como na lua de mel. E aí, umas 2 semanas antes do casamento, o Rafa e eu, a gente tomou a vacina da gripe. Então, isso também eu acho que me ajudou a ficar mais calma. Eu falo, não, pelo menos eu me resguardei. Outra coisa que eu fiz foi 1 mês antes do casamento, mais ou menos, eu comecei a tomar um floral pra ficar calma, assim, ele chamava Calmin. Uma amiga minha tava usando e ela falou que tava sendo ótimo pra ela, tava ficando super calma, que nada estressava. Então eu falei, gente, vou começar a tomar esse negócio. E aí eu mandei manipular e comecei a tomar, era 4 vezes ao dia que eu tinha que tomar as gotinhas. E assim, eu não sei se realmente foi o calmante ou eu saber que eu estou tomando o calmante, eu fiquei super tranquila, assim. Faltava 1 semana no casamento, eu ficava assim, eu tô super calma, mas eu acho que eu ainda vou ficar nervosa. Aí faltavam 2 dias pro casamento, eu tô super calma, mas eu acho que no dia eu vou ficar nervosa. E assim, foi isso, eu não me sentia nervosa. É claro que às vezes você se estressa um pouco e fica um pouco agitada e tal, porque é muita coisa pra resolver, é muito detalhe. Principalmente no último mês, por mais que você seja uma noiva organizada, vai ter muita coisa pra você resolver, sabe? É lista de presente, entrega de convite. Meu casamento foi um casamento muito grande, então tinha muito convite para entregar. É aquele medo também de a festa ficar lotada e isso não ser confortável para os convidados. Então um estressezinho rola e é normal, mas eu acho assim que ele pode ser contornado e minimizado. Outra coisa que é comum as noivas terem é insônia, e graças a Deus eu não tive insônia. Eu tive insônia um dia, uma noite antes do meu casamento, que foi, sei lá, um mês e meio antes do casamento. Eu tive insônia, mas não foi propriamente porque eu tava nervosa com o casamento. Foi um dia que eu deitei e que foi antes de acontecer meu chá de panela. Meu chá de panela me deu muito trabalho. E aí esse dia eu deitei e eu comecei a pensar no tanto de coisa que eu tinha que fazer pro chá de panela, que eu tinha que alugar mesa, que eu tinha que alugar cadeira, que eu tinha que alugar taça de champanhe, que eu tinha que pensar nas comidas, fazer as coisas de decoração, e que eu tinha que fechar com tal fornecedor, fechar o cardápio do casamento. Era um tanto de coisinha que nessa época vai surgindo
E eu até recomendo, assim, que se você for fazer chá de panela, você faça bem antes do casamento, sabe, assim, uns 2 meses antes, porque eu acho que é menos estresse muito perto da data. Eu fiz o meu chá de panela dia 2 de abril e o casamento foi dia 30. Então tava bem perto, sabe, ainda tinha coisa pra fechar. Tinha que pensar assim, quem vai buscar as havaianas que eu vou dar no dia do casamento, sabe? Tinha uma logística toda pra ser pensada. E aí, nesse dia, eu tive insônia, pensando no tanto de coisa que eu ainda tinha que fazer. Só que, depois que eu acordei nesse dia, foi ruim, eu tive insônia e tal. Eu falei, eu preciso me cercar de cuidados para que eu não tenha insônia. Porque se eu ficar tendo insônia de hoje até o dia do casamento, eu vou estar uma pilha, super cansada, horrorosa, cheia de olheira. Eu não queria que isso acontecesse. Então, o que eu fiz? Depois dessa noite que eu tive insônia, eu sentei, abri minha agenda e coloquei tudo na agenda. Então, todas as pendências eu coloquei na minha agenda. Então, alugar cadeiras para o chá de panela, alugar mesa para o chá de panela, encomendar as comidas do chá de panela, conversar com a minha mãe sobre como ela vai me ajudar no chá de panela, conversar com as madrinhas e tal. E eu fui colocando isso na agenda, colocando em datas e vi que era possível fazer tudo, que ia dar certo, que ia dar tempo, que eu ia conseguir fazer com que as coisas acontecessem do jeito que eu estava sonhando, desejando. E isso foi sensacional, porque eu tirei as coisas da minha cabeça e coloquei as coisas no papel. Eu acho que isso, assim, a agenda, pra mim, pelo menos, ela tem muito essa função, sabe? Você desocupa a sua mente e coloca a coisa na agenda. O lugar certo dela é a agenda. Depois disso, eu não tive mais insônia. Então, assim, se você tá sofrendo com insônia, seja por causa de casamento, seja por qualquer outro motivo, experimenta fazer isso, sabe? Colocar as coisas que estão te preocupando num papel, ver que você é capaz de resolvê-las, que eu acho que vai dar muito certo, pelo menos comigo deu.